Quem diria que a geração que virava à noite comemora agora quando dorme 8 horas diárias? E a mesma geração que lotava as baladas hoje disputa a melhor cafeteria. Quem diria, né, deusas? Olha só aonde chegamos. Ao poodle de hoje em dia. Um caramelo, naturalmente caramelo. A gente brinca com isso o tempo todo, a gente agora é senhorinha, a gente agora tá velha, tá idosa, não consegue mais virar à noite. Quando passa uma noite na balada, a gente no outro dia tá o quê? Com dengue. Parece que tá com dengue. É quase um CTI, né? A ressaca parece um CTI de 3 dias. E aí, será que a gente envelheceu ou será que a gente agora descobriu uma nova forma de viver? Bom, os millennials, né? A gente viveu tudo de uma forma muito intensa, né? As festas, os movimentos de conhecer pessoas, de festivais. Eu estava conversando sobre isso ontem, inclusive, que antigamente a gente tinha lá Axé Brasil, Pop Rock, todas as micaretas que rodavam o Brasil inteiro. Então, se você está me ouvindo de outro lugar, com toda certeza do mundo, você já foi numa micareta, se você é millennial. Se não foi, você teve vontade de ir. E se não teve vontade de ir, é porque você gostava de rock, e aí você foi num pop rock da vida. Sim. Mas fato é que a gente vivia tudo com muita intensidade. A gente se preparava meses até o dia da micareta, se arrumava. No dia da micareta era uma febre, né? A galera juntava em casa. Ia de van, aí... E o abadá. Ia do abadá, personalizava. Tinha que arrumar o abadá inteiro, deixar o abadá assim, né? Depois a gente teve a era das boates, que hoje em dia não tem mais, quase não tem boate. É raro. Então a gente virava a noite no boate, saía de casa 11 horas da noite. Pubs, mas sempre mais improvisados assim, pro dia. Restaurantes pelos quais tem uma segunda área, onde você consegue estar lá no seu pub, tomando seu drink e ouvindo um jazz, um rock. Existe, claro, né, alguns ambientes que ainda tem cara de boate, né? Porque a geração jovem ainda sai. Sim, né, mas são muito menos em relação ao que tinha antes. E mais hoje em dia quase né? não Na tem. nossa época, por exemplo, a gente ia pra boate e tocava de tudo um pouco. Hoje você vai pro pagode. Sim, mas não é num evento de boate, é num evento durante o dia. É geralmente um barzinho, estilo pub, mas não é uma coisa boate madrugada dentro. Raramente. Raramente. São pouquíssimos lugares que ainda existem assim nesse estilo. Acho que aqui em Belo Horizonte o único que resistiu foi Chalezinho, porque não tem mais nenhuma das outras boates em Belo Horizonte que tinham, e tinham muitas, não tem mais. Porque o estilo de viver foi mudando, né? E hoje, outra coisa tradicional que acontece aqui em BH, que eu tenho observado, é que não existe mais o rolê do fim de semana. Belo Horizonte está ficando muito parecida com São Paulo nesse ponto, de terem rolês todos os dias, e sempre rolês nessa pauta, né? Tem um bar aqui em BH que está ficando bem famoso, quero inclusive ir lá conhecê-lo, chama Sava, que é na Savassi ali, e eles parecem uma caverna, diz que é bem legal, então tô a fim de conhecer, acho que vai ser interessante, mas não é mais como era antigamente. Antigamente a gente tinha boates que rodavam, né, a madrugada inteira e tinha dança de shot em cima do balcão, e roda a cabeça e aquilo tudo mais. Então foi vivido muito intensamente. Inclusive, se você é dessa época, conta pra gente. O que mais sente falta dessa época aí de rolezeira, de sair, de meter o louco? Inclusive, essa frase é muito tipicamente millennial, meter o louco. Meter o louco. A gente metia o louco numa facilidade. Com muita frequência, inclusive. O dia não era de meter o louco. Por fim, quando você chegava, você tinha metido o louco. Você falava, hoje é de leve. Nunca era de leve. Era de leve. E é engraçado, né? Na nossa época, a gente foi das festas de galera, que a galera se juntava para fazer uma festa e virava uma resenha gigante, onde a gente já falou sobre isso, que as bebidas eram bem duvidosas. Nos galões, os galões ficavam prontos com as bebidas, sabe Deus o que tinha sido colocado ali dentro. Graças a Deus a gente nunca sofreu nada com metanol. Além disso, tinha também um movimento de festivais muito maiores do que tem hoje em dia, né? Sim. Eram muitos festivais, não na estrutura dos de hoje em dia, que eu acho que os festivais de hoje em dia são muito mais organizados, muito mais interessantes. Eu lembro que lá para 2015, eu fui no primeiro Planeta Brasil, e a estrutura era muito diferente do Planeta Brasil de hoje, que eu, na verdade, nem sei se ainda tem Planeta Brasil, mas era um evento enorme, que tinha uma estrutura legal, mas ainda assim não era tão bacana quanto são os eventos de hoje em dia. Eu ia nos eventos de sertanejo, né? Então, Vila Mix, né? Vila Mix, BH Pop Festival, um negócio assim, que tinha no Expo Minas,
E os rodeios da vida, Espossete, Pedro Leopoldo, e juntava do mesmo esquema, gente. A van e aquela galera toda. E o melhor é que a gente não tinha dinheiro na época. Não que hoje a gente esteja rico. Tomava melzinho. Mas a gente, não só melzinho, como a gente levava dentro da van as catuabas. Exato. E enchapava na porta do evento, porque chegava lá dentro tudo era muito caro. Então a gente só tinha que entrar o quê? No grau. Bêbada. Pensa. No grau, gente, porque não sabe, é bêbada. No grau é bêbada. Já assim, alegrinha no nível. Bem feliz, porque aí passava o resto do rolê, comprava uma coisinha ou outra ali dentro pra dar. Só pra dar um gás. Porque não tinha money, não tinha. Era uma época que a gente saía com R$20 e voltava com R$20 e você não sabia nem o que tinha acontecido. Ainda comia na porta do boate, aí no cachorro quente. Como é que o dinheiro rendia? Eu tava comentando sobre isso, que o ano que eu fui pra Diamantina, no carnaval, eu paguei R$80 de gasolina e de volta pro moço que eu fui de carona. Paguei R$70 na casa que eu fiquei e eu levei R$150 para 5 dias de carnaval. Pensa, hoje em dia, gente, não daria. E eu lembro que eu voltei com dinheiro que eu ainda lanchei na estrada porque eu tinha vivido 5 dias de carnaval comendo um macarrão. Eu comia um espaguete, eu bebia todo o resto do dia. E eu ficava, né, bêbada, claro. Trêbada, né? Não come um macarrão, ela vai ficar bêbada mesmo. Era uma mistureba de bebidas que a gente usava nessa época. Então, nossa, gente, Big Apple. Quem viveu essa geração? Não, eu não posso... Hoje em dia eu não tomo nada de maçã verde, porque eu sinto até o gosto e eu sinto ardido no nariz de passar mal. Porque se tinha um negócio que fazia a gente passar mal, era o Big Apple. E o mojito que já vinha pronto também. Era mas esse eu não tomava muito, não. O meu era Schweppes com Big Apple. E nem era Schweppes, era qualquer outro refrigerante. E depois o Big Apple também foi virando as marcas mais vagabundas. Uma vez a gente misturou, era Schweppes com Big Apple, misturado com Fanta e Bala House preta. Pra quê? Ai, gente. E ainda rolava uma vodkazinha, né? Porque esse negócio da vodka com Bala House preta. Nossa, devia arder até a alma. Você nunca tomou isso? Nunca. Tinha uma coisa que a gente tomou, Mariana, se estiver assistindo, inclusive, era a rainha do suquinho. Suco-tangue, direto na boca, debaixo da língua, colocava o suco-tangue lá e virava a vodka em cima, bochechava e engolia. Olha que beleza. Agora eu pergunto pra vocês, qual a necessidade, gente? Graças a Deus que na nossa época não registrava. Sim, porque pensa que vexame, gente. E a gente achava que tava balando. Mas, ó, a gente tá aqui dando gargalhada porque é uma história boa, né? E você que tá aí, o que te faz sorrir quando você lembra da sua época de milênio? E são histórias que foram criando a gente como é hoje, né? Então, assim, querendo ou não, a gente tira proveito de tudo na nossa vida, né? O que você acha que você aprendeu com essa sua fase de loucura? Porque, gente, não tinha necessidade, né? Eu demorei um tempo, né, pra aprender. Acho que eu aprendi, deve ter pouco mais de um ano. Eu nunca queria sair dessa fase da loucura, mas eu acho que eu aprendi muito sobre a questão da negligência, né? E aí, levando para um ponto muito mais interessante, talvez de autoconhecimento, eu percebi o quão negligente eu era quando eu cometia certas coisas nessa época de loucura. E quando eu digo negligência, não é negligência de beber, ficar loucona e ter amigos para cuidar. Não, é negligência com o próprio corpo, porque eu sabia o quanto que a bebida me fazia mal, e aí, né? Porque existe o porém da bariátrica, então o que eu acho que eu aprendi com essa menina adolescente era o quanto que ela tentava chamar a atenção através desses atos de negligência com ela mesma. E aí eu levei um tempo, até quase chegar nos 35 anos, para entender que eu não precisava de ser tão negligente comigo, que eu não precisava me deixar tanto para depois, que eu não precisava me colocar nesse lugar de não me sentir amada. Eu acho que essa é uma coisa que essa minha versão adolescente, que eu brinco, ela tem um nome, né? Ela chama Letícia. Que a Bárbara, ela é mais centrada, a Letícia que é louca. Então, acho que a Letícia me ensina muito sobre isso, assim, sobre esse processo de... calma, também não precisa disso tudo para você entender que a Letícia também é a Bárbara. Você pode ser menos que isso, né? Não precisa de toda essa loucura. A gente fala muito sobre que todo excesso esconde uma falta, né? E, na verdade, ali eu acho que enquanto a gente era adolescente, era uma falta de limite mesmo, uma falta de ninguém me para. Quando a gente é adolescente, a gente acha que... Primeiro que a gente é imortal. Segundo que a gente acha que o mundo tá acabando. E que a gente tem todo o tempo do mundo para viver isso aqui. E muitos questionamentos também, porque é muito do que a gente falou no episódio anterior, né? Sobre a questão da autenticidade. Quando você é adolescente, você está desenvolvendo isso. Você está desenvolvendo o seu self interno, né? Você está buscando esse lugar de, olha, você me vê, né? Olha, eu existo. E o que era lá atrás que era necessário? A gente precisava pertencer. Sim, e tava todo mundo bebendo, você tinha que beber também. Você era nerd e ia jogar RPG,
ou você ia e você era culiado com o demônio, né? Tinha esse rolê também. Ou você ia beber, chapar, ficar louco. Beber, você tinha que pertencer doidão. de alguma forma. O adolescente busca pertencimento. Todos nós buscamos. Mas o adolescente, ele busca uma intensidade muito maior. Porque ele quer ser aprovado, ele quer ser visto, ele quer ser valorizado, né? E principalmente porque a gente vinha de, por exemplo, pra Lívia buscar pertencimento em mim é muito mais fácil do que eu pra buscar na minha mãe. Minha mãe me teve, ela já tinha 30 anos. A Lívia, desde que ela tem 2 anos de idade, ela vai para festivais comigo, ela vai para rolês comigo. Então, na cabecinha dela, ela já pertence a uma rotina muito parecida com a minha. É mais fácil de compreender. Mas na nossa época era diferente. Para você pra também mim, não, muito fácil, né? Muito Porque fácil. sua mãe também criou você muito parecida tanto com a que eu brinco vida, que a culpa é dela, quem mandou ela me levar para boteco. Aí eu gostei tanto do boteco que eu quis ficar no boteco. Saiu, né? Esse é um processo que eu acho que traz isso pra gente também, né? Desse lugar de pertencimento, claro, mas também dessa coisa do se descobrir de uma outra referência. Porque a gente passa a ter referência nos nossos amigos, né? Que às vezes ser os nossos pais era meio chato, porque quando a gente é adolescente, a gente fala, ai, não quero ser assim, trabalha demais, faz demais, eu vou viver minha vida com mais alegria, porque a gente acha que é assim, né? Quando você vira adulto, você fala, realmente. E aí é que tá, o virar adulto. E aí é interessante a gente analisar a virada de chave, né? Porque ela vai existir em algum momento. Para uns mais para frente, para outros mais para trás, para uns a gente brinca que perderam o time, que tem gente que perde o time e quer viver como adolescente o resto da vida. Mas esse time, ele chega, né? Essa virada, ela chega, principalmente porque as prioridades vão mudando, a rotina vai mudando, as nossas necessidades vão mudando e não vai acompanhando esse estilo de vida. Por exemplo, é engraçado a gente pensar nessa questão do time. Para o criar o outro, eu precisei virar uma chavinha muito rápida, porque eu tive a Lívia com 22 anos, então eu não podia continuar na adolescência. Para me encontrar num trabalho, eu levei mais ou menos uns 6 anos após a gestação da Lívia, que foi ali ao longo dos 25, 26 anos, que eu fui entender que eu tinha que me tornar responsável, fazer algo que eu gostava e tal, porque eu passei muito em conflitos de carreira, né? Eu formei em logística e trabalhei com logística, quase fiquei doida, aí fui trabalhar no hospital, e aí eu fui me encontrando ali como terapeuta, até que eu entendi que aquilo era o que eu gostaria de fazer e comecei a me responsabilizar. Mas o meu time como mulher que se cuidava veio pós a cirurgia da Andriele. Quando ela operou o joelho dela, que aí eu vi ela debilitada por 3 meses, ela não podia andar, ela estava com dificuldade de se locomover, todo esse processo. E aí, quando ela pôde, ela voltou para academia, aí nós começamos juntas o Pilates, e aí depois ela focou de fato na musculação. E de admirar esse processo de autocuidado dela, eu entendi assim, qual que é a diferença entre nós duas? Meu joelho é bom, dela é ruim. Eu ainda tinha um benefício, né, dentro desse contexto, e eu falei, por que não? E aí foi que eu comecei a olhar para mim com esse cuidado, ou seja, você vai amadurecendo, nem sempre vai ser todas as áreas da sua vida, todas as suas versões na mesma velocidade, na mesma proporção, né? E você vai entendendo as necessidades também, por exemplo, às vezes não é porque você não gosta de sair mais, você não gosta de meter o louco mais, mas você entende que hoje eu não posso gastar como eu gastava antes, eu tenho outras prioridades. Hoje eu prezo mais pela saúde do que essa loucura. Hoje eu tenho mais responsabilidade de entender que isso vai me levar, às vezes, a me machucar, a me colocar em lugares que vão me colocar em risco. Então, tudo isso a gente vai entendendo com o processo de amadurecimento também, né? Exatamente. A gente vai buscando isso, né, de acordo com o que a vida vai passando. E é interessante, por exemplo, o nosso prazer passa a mudar. Quando a gente é mais novo, a gente não se importa de estar num lugar cheio e a galera cantando alto, gritando. Esses dias a Ana tava brincando comigo, ela me ligou e ela falou, nossa, eu tô muito seletiva. Eu não consigo mais ficar ouvindo barulho igual antes. Porque a gente vê ficando chato mesmo, velho, fica chato. Você prefere 1000 vezes sentar num lugar agradável para você jantar ou para você almoçar e ter uma música ali ambiente, baixinha, e olhe lá se tiver uma música, mas você poder dialogar com o outro tranquilamente, do que você tá naquela agitação que antigamente... Não, eu encontrava a Ana em rolês tipo show do Criolo, da Flora Matos, uma barulheira, 300 mil jovens loucaços, e hoje se você perguntar pra gente, vamos no show do Criolo? A gente vai olhar uma pra cara da outra, vai pensar, é o Criolo, mas assim... Dá pra sentar? A Jéssica me fez essa pergunta. Nós vamos no show do
Zé Ramalho. E ela falou, ai, que legal, eu gosto de Zé Ramalho. Tem lugar pra sentar? Então, não. E aí é que tá, a gente vai priorizando algumas coisas. Rolê em casa começa a ter mais brilho, então chamar os amigos pra ficar em casa, comer alguma coisa legal. E sair pra tomar um cafezinho da tarde, coisa que a gente gosta, vocês sabem que a gente ama. Um bom cafezinho da tarde na cafeteria também tem o seu brilho. A gente vai percebendo, descobrindo que viver, desfrutar da vida não é só meter o louco, só estar em boate, só beber demais, né? E isso vem muito também do processo de autoconhecimento, que você para de precisar da afirmação que a balada representava. Para a gente, quando entra na adolescência ali e vai começando a entrar na fase adulta, a gente já falou sobre isso em outros episódios, a gente se valida de acordo com a forma como o outro enxerga a gente. Então, era um cardápio, né? Hoje tem o Tinder, tem o Hinge, tem o Rap, tem infinitos aplicativos de relacionamento, mas na época, o aplicativo de relacionamento que existia era você ir pra boate e você estar entre as desejadas da galera. Era o famoso, se você não é visto, não é lembrado. Então, você tinha que sair pra ser visto. E hoje em dia, a gente já não prioriza mais tanto essas coisas. E é por isso também que existem infinitas pesquisas de por que as pessoas estão transando menos, por que as pessoas namoram menos, por que as pessoas não sei o que menos. Por quê? Porque tá difícil, as pessoas estão com preguiça, de fato, de sair, às vezes, de casa pra ir flertar, como era antigamente. Fora que a comunicação, que é o que eu falei também no episódio... Ficou mais fácil você, dentro da sua casa, interagir com outras pessoas. Além de ficar mais fácil, ela ficou mais superficial, né? Hoje em dia você tá muito no, tá, tudo bem, tudo bem. Exatamente por essa necessidade de falar talvez o dia todo, pra eu entender que aquela pessoa gosta de mim, eu não consigo aprofundar, porque eu não tenho nem tempo pra refletir. Às vezes eu tenho conversas profundas com as minhas amigas, que graças a Deus eu seleciono muito bem essas amizades, e a gente tem essa oportunidade, que a pauta começa hoje, e ela nunca mais acaba, porque aí a gente volta naquela conversa num outro dia, e aí a gente amadurece aquela ideia e fala, nossa, mas eu pensei naquilo, tava refletindo aquele dia que a gente conversou, e aí você começa a trazer uma nova consciência. É como se tivesse a oportunidade de expansão, né? Que é uma coisa que a gente não tinha antes, porque a gente só ficava preocupado de alguém ver a gente. Sim. E enquanto você vai ficando adulto, você valoriza muito mais essa expansão que é permitida. E não quer dizer que a gente não vá sair, não vá curtir, não vai num show, uma coisa assim. A diferença é que agora a gente escolhe muito bem onde a gente vai e por vontade. Ah, eu gosto muito dessa banda, então vou me organizar para ir nesse show. Ah, eu gosto muito desse lugar, e vamos em tal lugar conhecer, que é assim diferente, igual você falou aí do barzinho e tal. É diferente do que querer ir só por pertencer, ou ser obrigado a ir só para não ficar em casa, ou ter que estar o tempo todo na rua perambulando, tanto que a gente começava a sair no dia de sexta, quinta, e ia até no domingo, gente, viradona assim, um dia seguido do outro. Hoje Nossa, quando eu entrei na faculdade, era assim, quarta era dia de jogo, quinta tinha rock no bar da porta da faculdade, aí sexta-feira era o sertanejo, famoso Vermelhinho Barreiro, a galera aglomerava o Vermelhinho, virava uma zona. Aí sábado tinha o pagode do Desespetados, domingo tinha o pagode de não sei aonde, eu saía de quarta a domingo. E era insalubre. Segunda-feira, 7 horas da manhã, eu tava lá. Felizona pra trabalhar, não tava nem aí. O que tinha acontecido? Cansaço. Essa palavra não existia no vocabulário. Hoje eu olho assim, eu falo, nossa, eu tô tão cansada. Eu penso, gente, eu não fiz nada, entre aspas, e tô cansada. Mas é porque a gente vai ficando muito diferente. Os estímulos... Bem preguiçosa aí, ó. A gente vai ficando preguiçosa. Os estímulos são bem diferentes do que a gente tinha, né? Então, vai passando aquele movimento de querer estar nesse meter o louco. Domingo a gente meteu o louco. O Brasil perdeu, fiquei frustrado. Falei, quer saber? Vou sambar nesse pagode, que isso é uma coisa que o brasileiro sabe fazer, é pagode. E eu vou ser feliz aqui. Puta da vida, porque o Brasil tinha perdido. Mas a gente viveu, meteu o louco, bebeu, tava bem, tava feliz. Eu não bebo mais, mas o André bebeu, tava bem, tava feliz, todo mundo se divertiu, a gente dançou muito, brincou. E faz parte, a gente precisa disso, isso é gostoso também. E faz parte do equilíbrio, a gente não precisa abrir mão de tudo na nossa vida para poder falar que a gente é saudável, a gente não precisa abrir mão de todos os rolês para falar que a gente está economizando dinheiro. É equilíbrio, a vida é feita de equilíbrio, você vai um pouquinho ali, curte, mas com responsabilidade, né, sabendo os seus limites, sabendo a necessidade. Tem necessidade de eu ir nesse lugar? Esse lugar me preenche, eu tô indo porque eu quero, eu tô indo para pertencer, eu tô indo para aparecer, né, que tem muito disso também. Agora um fato curioso, né, a geração que veio depois da gente, eles começaram nas raves, fumando pod, e aí do nada os meninos estão aí, ó, loucaços de dopamina da academia, academia, saudáveis, comendo só folha. Tomando cafezinhos,
da tarde. Inclusive, tem uma balada, que não é balada, né? Um pub lá em São Paulo, que é cafezinho da tarde. É uma cafeteria onde rola música e as pessoas vão pra flertar na cafeteria, tá? Adorei, quero. Vamos investir nisso aqui. Investidores de Belo Horizonte, tragam um café balada para que a gente possa flertar, por favor. Eu achei que tem muito cara de senhorzinhos, mas tá vendo, gente? É a nova geração. A nova geração, é o que a nova geração compra. E o que eles ensinam pra gente, talvez? Eu acho que a gente vivia lá atrás, né, nessa loucura de poder ser o que a gente queria ser, porque essa fase nossa da adolescente de concepção de si, ela inclui você fazer umas loucuras dessa, né? Que eles talvez já olhem e falam, cara, vai me levar aonde? Vai fazer o quê? Além de memórias, isso vai me trazer o quê? Porque a gente tem memórias, alegrias, diversões. É porque agora as memórias deles são criadas na tela. Exato. A gente só pode contar, né, o que a gente fez. Eles estão o tempo todo conectados, gerando memórias, criando histórias entre eles, convivendo entre eles o tempo todo. Mas por isso cada vez menos se sai de casa, cada vez menos precisa vivenciar isso. Isso é um perigo, eu acho, no sentido de criar histórias e memórias mesmo, mas talvez seja um perigo por conta da nossa ótica, porque a gente olha com óticas de milênios que geraram muitas histórias, que vivenciaram muito. Mas eles vivem experiências muito mais intensas que a gente. Por exemplo, é muito comum se encontrarem hoje para pintar uma taça, para pintar uma tela, igual eu fiz com a Lívia, para brincar de massinha, para viver experiências, né? Hoje em dia se fala de hobby com uma facilidade que antigamente a gente não... Você é adolescente, você pensava em ter um hobby? Eu tinha. Ler? Não, eu fazia dança do ventre. Mas aí era uma coisa que entrava também como uma atividade física, né? Sim, também. Porque você precisava fazer uma atividade física, você não corria, você não fazia natação, não fazia nada. Então era a sua atividade física. Fala um hobby, tipo, vou fazer isso aqui por nada. Não. Né? Não, até porque você focava nas apresentações também, né? Então a gente não tinha essa cultura de, vou ter um hobby. É porque eu quero, eu gosto de fazer isso aqui. Não, às vezes eu nem quero, só quero saber se eu gosto ou não. Deixa eu ver se eu gosto. Vou experimentar. Hoje não, hoje você vê que os meninos, eles fazem cerâmica, enfim, tudo hoje tá muito mais amplo, as experiências. Skincare, que é uma coisa que antigamente a gente não fazia. Enfim, tudo foi mudando de uma maneira muito... rápida, inclusive, porque é o que eu disse, eles começaram a geração deles fumando pod, e eles estão na geração deles agora preocupados em viver experiências, em trazer energias de bem, de paz. Nunca existiu sequer uma geração que vive tanto a questões das práticas mentais e emocionais. Nunca foi se falado tanto sobre processos de autoimagem, sobre se alinhar na terapia. Regulação emocional é um tema que hoje é falado a todo momento. Todo mundo quer ensinar a se regular emocionalmente, todo mundo quer estudar como pode melhorar isso, como ter controle das suas próprias emoções. É uma geração... A gente começou esse processo com a terapia, de acessar a terapia, e eles evoluíram muito mais. E os meninos, eles não estão de brincadeira. Então, hoje se fala de uma maneira... Claro, né, gente? Por exemplo, eu estudo trauma. Os estudos do trauma, eles começaram em 1991. Lá atrás. O Dr. Gabor Maté começou a cavar lá. Os millennials aí, ó. Lá atrasinho, ele foi entendendo como que o trauma refletia, pegando o pessoal que tinha vindo lá da Segunda Guerra Mundial, entendendo como isso afetava o corpo. Hoje, o estudo tá amplo. Lá nos Estados Unidos, existem hospitais que são trauma-informe, de onde as pessoas, elas trabalham baseadas no que o trauma causou no seu corpo, escolas, espaços mesmo que têm profissionais preparados para lidar com pessoas que têm trauma. Mas é porque os estudos começaram de lá, né? Todos os estudos foram feitos. A prática, né? A gente está vendo agora. Por exemplo, é uma geração que fala muito sobre o bullying e sobre como combater isso. A nossa geração, o milênio, não falava sobre isso. Mas ao mesmo tempo que eles falam muito sobre o bullying, eles são muito doídos no cancelamento. Sim. Eles não Mas têm dó porque do a geração da internet, né? É o que a gente estava falando. No episódio anterior, a gente falou exatamente sobre essa questão, que o que ficava pra gente agora é expandido para todo mundo ali, através das redes sociais. Mas eu acho que é a geração que tem ensinado a gente sobre equilíbrio. Exato. A geração atual ensinou os milênios sobre equilíbrio, e aí a gente tem aprendido com eles que tá tudo bem não descansar, tá tudo bem a gente ficar mais em casa, tá tudo bem a gente se cuidar da saúde, do mental, do físico, né? Então... E tá tudo bem você fazer os seus sonhos. Eu acho que essa geração também, eles têm uma
uma autoimagem muito ajustada sobre o que eles querem ser. E isso é muito bonito de ver, porque tem meninos novos, galera jovem mesmo, que sabe exatamente onde vai chegar, que sabe exatamente o que é e que tem uma plena consciência do seu próprio valor. E aí, cara, esses meninos, eles não têm medo de fazer acontecer, eles fazem acontecer. E é muito natural pra eles esse processo de acontecer, né? Eles vão lá e eles metem bronca e tá tudo certo, tá tudo bem, e eles não têm o menor receio de fazer esse movimento. E isso é muito legal, é muito bonito de se ver, assim, de uma forma mais ampla. É lindo ver o quanto a geração mais jovem sempre aprende com a geração passada, sempre aprende com a geração mais nova, né? Os nossos pais aprenderam muito com nós, do millennials, a gente veio ensinando muita coisa para eles, assim como a nova geração tem ensinado muito pra gente, principalmente sobre equilíbrio, né? Sobre conseguir administrar tudo isso da melhor maneira e da maneira mais leve de todas. Eu acho que é essa a palavra, né? E aí, vocês? Eu ia fazer isso. E aí, conta pra gente aí o que você admira na nova geração. Você, millennial, o que admira nessa nova geração? O que você acha que é válido a gente levar aí pra nossa vida, né? Como exemplo, porque é isso. Os mais novos também ensinam os mais velhos. E o que você acha que eles aprendem com a gente ali, né? Como millennials? Qual que é o nosso ensinamento de geração para geração, né? O que a gente tá passando? Chega de trauma transgeracional. A gente quer para além do trauma. O que você acha que a gente pode passar para esses jovens que estão aí também, que trazem conteúdo e que talvez nem todos percebam isso ainda com tanta naturalidade, né? A gente conversa muito sobre intensidade, né? Nós já viemos algumas vezes falar sobre esse assunto, intensidade aqui, em vários contextos. Sim. Somos pessoas intensas, a gente fala isso para vocês várias vezes, em vários contextos e assuntos diferentes, mas a nossa geração millennial foi uma geração intensa, é uma geração intensa, ainda é, porque a gente vai sempre ser intenso. Sim. E aí aprender a dosar essa intensidade é muito importante também, né? Eu vejo que a gente confundia muito essa, e até hoje, né, tanto que quando em clínica, atendendo, eu percebo muito mulheres que estão doloridas, traumatizadas, que confundem esse lugar da intensidade com o excesso de necessidade de ser vista. Então, ela fala assim, porque eu sou intensa, eu não vou mudar, isso é quem eu sou. E muitas vezes não é uma intensidade, é uma necessidade muito grande de ser vista, devido a várias feridas que aquela pessoa tem. Eu acho que isso é um ponto que a gente vem aprendendo com essa nova geração. Às vezes eles são até bem frios com relação ao que a gente imagina, né? E não são também partes, porque se a gente parar para pensar na quantidade de mulher que tá com um menino novo, exatamente por esse lugar de entender esse equilíbrio emocional que eles têm, que muitos homens mais velhos já estão mais retraídos, porque foram intensos demais e aí pegaram traumas demais e estão bloqueados demais, isso é muito pesado também quando a gente para refletir. Claro que é um estudo que precisaria realmente fazer pesquisas e mais pesquisas, mas se a gente parar para olhar, por exemplo, a própria Sabrina Sato, largou uma geração igual a dela para estar com uma geração muito mais jovem, e com um cara que se dedica muito mais ao relacionamento dos dois, que tem esse lugar do que ela gostaria de ser amada, na intensidade que ela gostaria de ser amada, que é muito diferente do ex-marido, que já era mais recatado, ficava mais na dele. E isso diz muito sobre o quanto a nossa intensidade ela é enraizada, mas que a gente precisa estar muito atento com o excesso de necessidade de validação que se confunde com a intensidade. E entra também nessa coisa de querer viver intensamente e ter que viver loucamente. É diferente, né? A gente esquece que existe intensidade em estar com uma conversa com uma amiga, porque tem conversas super intensas nesse processo. Existe intensidade num amor tranquilo, sem barraco, sem loucura, porque é intensidade de entrega, intensidade de reciprocidade, intensidade de amor. Respeito, né? Existe intensidade num cafezinho da tarde com as amigas, porque é intensidade de tempo, a intensidade de doação, intensidade de presença, exatamente. Você está aqui, né? Tudo isso é intensidade também, e acho que é isso que a gente, millennial, precisa aprender. É porque a gente foi crescido, né, numa geração, eu tava lendo isso aqui com as meninas mais cedo, né, que são coisas muito bestas, por exemplo, você acha que sabe tudo, os garotos têm medo da primeira vez também. Tudo tinha uma necessidade, um fogo, uma intensidade mesmo de acontecer. Se a gente pegar todas essas capas aqui, tudo traz aquela coisa. Era tudo muito. Tudo muito. E era o tempo todo, a gente tinha que viver aquelas coisas
intensamente mesmo, sabe? Aquela coisa prazerosa o tempo todo. E, às vezes, a intensidade está exatamente no você poder deitar no braço de alguém que você gosta e se sentir em paz, em silêncio. Tá num abraço que carrega a sua dor junto sem precisar falar nada, porque muitas vezes a gente quer explicar, ou a gente quer falar, ou a gente quer dar uma palavra amiga para alguém. Porque nós milênios tínhamos muito essa coisa de, porque eu acho que você devia fazer assim, porque assim, sabe? Você tava sempre construindo um conselho, né? Eu acho que os milênios, eles acham que intensidade é fazer barulho. E a gente precisa entender que existe intensidade no silêncio, na calma, na paz. Existe intensidade aí também. A intensidade não é só barulho, a intensidade não é só gritaria, a intensidade não é só berrar para o mundo o que se é, mostrar para o mundo o que se é o tempo todo. Tem muita intensidade no recolhimento, na introspecção também. Uma história que eu gosto muito, 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 e que eu sempre penso nisso quando eu fico observando a forma como as pessoas se relacionam hoje em dia. É a história da carroça vazia, eu não sei se vocês já ouviram. Mas é uma história bem interessante que fala o seguinte. Tinha um carroceiro, né, que ele passava todo dia e a carroça dele era muito barulhenta, porque ela estava sempre muito vazia. E tinha um outro carroceiro que passava sempre com a carroça cheia e a carroça não fazia barulho. Então a criança questionava, por que uma faz barulho e outra não? E é muito sobre o quanto a gente está feliz com a gente mesmo. Quanto mais vazio eu tô, mais barulho eu preciso fazer. Quanto mais eu me preencho, menos eu preciso provar para alguém que a minha carroça é melhor. Porque eu tô bem com aquilo. Eu não preciso, de fato, ficar mostrando ali, ó, aquela barulheira para avisar que eu tô passando na rua. Não tem necessidade, porque a minha carroça tá cheia. Eu já tô tendo um trabalho, eu já tô desenvolvendo o que eu preciso desenvolver. Se a minha carroça tá vazia, eu realmente preciso ficar o tempo todo buscando aquela aprovação. E muitas da nossa vontade de intensidade vinha dessa carroça vazia. A gente falou sobre isso. A nossa geração dos milênios foi uma geração que desenvolveu muito vício. As drogas expandiram muito. Vício em comida, vício em pornografia. Foi a primeira geração a ter, de fato, vício em pornografia. Pra quê? Aonde que estava esse lugar? Tava no vazio. Por que a minha carroça não estava cheia? Porque a gente ficava tentando se preencher de coisas que não faziam sentido. Então vale muito a pena a gente se questionar sobre isso também, dessa intensidade. Será que isso realmente é intenso ou será que isso é vazio? Muitos dos questionamentos que eu faço para as minhas clientes no momento que elas estão em crise, trazendo essa ansiedade pelo outro, né, do outro vir, do outro, que o outro não é intenso que nem eu sou, você tá cuidando de você? Você tá parando para escutar um podcast, você tá assistindo um vídeo, você tá lendo, você tá estudando, você tá fazendo algo por você? Porque a sua carroça vai continuar fazendo barulho intensamente enquanto você estiver vazia. Sim. Então, será que vale realmente a gente olhar para essa intensidade? É muito gostoso ser intenso como a gente é com o nosso trabalho. Eu e a Adri, o que a gente resolveu? Vamos ter um podcast. E a gente se desdobrou para fazer isso aqui acontecer do jeito que dava para ser. A gente foi com toda a nossa intensidade para cima do sonho, porque era o que a gente queria. Né? Mas não necessariamente eu preciso usar essa intensidade o tempo todo para ir para cima de tudo. Às vezes, se eu percebo que um relacionamento não está recíproco comigo, será que vale a pena eu mergulhar nessa intensidade? É olhar mesmo para dentro, enxergar onde precisa ser preenchido, onde está vazio, enxergar aonde é que eu estou colocando minha intensidade, né? E olhar para quem a gente já foi, eu acho muito importante. Claro. Porque quem a gente foi ensina muito sobre a gente. Afinal de contas, a gente só é quem é hoje através de tudo que a gente aprendeu pelo caminho, né? Exato. Então, não é que a gente está se desfazendo das nossas versões antigas, das nossas versões adolescentes, das nossas versões milênios, das nossas versões intensas. A gente só tem aprendido cada vez mais para evoluir, né? Sabe, e é importante você falar sobre isso. Se isso aqui tá acontecendo hoje, é pela versão adolescente. E aí é você entender muito bem o que dela você pode olhar para aquele lugar lá de que acreditava que tudo era possível porque você era adolescente e você não tinha medo de nada. O que daquela lá era possível para eu trazer para minha vida atual e falar, eu ainda consigo isso. E o que eu posso olhar para ela lá? Inconsequente, negligente, muitas vezes intensa na hora errada ou intensa com coisas erradas e falar, olha, não é seguro isso. Eu tô aqui para te proteger, eu te escuto, eu te vejo, pode ficar tranquila que a gente vai encher essa carroça para que você não precise fazer tanto barulho assim. Fica realmente aquele questionamento. O nosso cutuque de hoje é exatamente esse. Se pergunte, se olhe no espelho e pergunte, a adolescente que está aí,
a Milene, uma adolescente que está aí, o que dela ainda mora aí dentro e que você acha que precisa vir à tona, né? Você precisa redescobrir. E o que dessa adolescente aí você gostaria de aprender muito para trazer para a adulta algo completamente diferente? Porque amadurecer é isso, não é abandonar completamente o que você foi, mas é estrategicamente trazer aquele ponto seu que é forte, é da sua essência, é da sua autenticidade, para te ajudar a lidar com a vida adulta de uma maneira muito mais leve. E isso, quando você olha com respeito para quem você foi, traz aquilo de positivo que você tem, te permite evoluções muito mais profundas. Claro que quando a gente vai evoluindo, parte nossa fica para trás. Assim como os amigos, alguns não fazem mais sentido na vida atual. Assim como relacionamentos não fazem mais sentido na vida atual. Assim como uma música que eu gostava muito de ouvir, né? Ah, não faz mais sentido. Quanto tempo tinha que eu não ouvia a playlist que a gente ouviu para gravar no nosso primeiro episódio? A gente ouve Caleidoscópio, você lembra? Não. Tudo começou, janeiro, verão, sol, Nossa. praia. Ah, não Tem sei. que valer. Essa é uma música antiga, eu não ouvia isso, eu nem lembrava que essa música existia. Eu falei, gente, como que a nossa memória, ela vai ficando seletiva. Então, o convite talvez seja você voltar ali nessa versão sua e conversar com ela e falar, tá, o que seu aqui que a gente pode ajudar a dar uma guinada na minha vida? Porque pode ter certeza, existe uma sabedoria muito gigantesca nessa existe sua uma versão. energia, né? Uma energia, uma vontade de viver que tinha ali, uma vontade de crescer, uma vontade de evoluir, de ser, de acontecer, que são interessantes da gente trazer para a nossa vida atual, né? E é sobre isso, gente. As nossas versões antigas, elas estão sempre aí, né? Por isso que aqui é versões de nós. Porque tem essa versão adolescente dentro de cada uma de nós e que ela precisa ser revisitada de vez em quando. Até mesmo como forma de acolhimento, porque às vezes a gente precisa de um abraço adolescente, lembrar de uma frase que a gente diria para nós mesmas lá atrás, lembrar de um acolhimento que nós daríamos a nós mesmos. Sim. Acho que a gente se olhava com menos peso, com menos pressa, com menos necessidade de agradar do que hoje, assim, que vale a gente refletir, a gente abraçar esse lado também. E nesse momento, gravando esse episódio, olha, eu estou até arrepiando, porque quando eu penso na minha adolescente, que sonhava muito, muito em ter um programa de TV, em apresentar, em se tornar famosa, e hoje eu tô aqui, ainda longe de estar apresentando um programa de TV, né, de estar completamente famosa, mas cada vez mais perto disso, eu lembro de honrá-la e de mostrar para ela que aquele sonho que era dela também é meu e que é por isso que ele tem tanto valor para tudo que eu faço, mas de também entender que eu não me perdi de mim. Eu já me perdi de mim em diversos momentos da minha vida, eu já me deixei para trás em diversos momentos da minha vida, mas o convite que a gente faz aqui hoje para você é qual o que da sua versão de 10, 15 anos atrás queria estar vivendo hoje, que você permite que vive, ou o que você olha e fala assim, ó, tá completamente diferente, mas a gente é muito mais feliz agora. Sabe? Você consegue olhar para isso? Qual maturidade a vida adulta te trouxe para completar aquela energia adolescente? Porque, por exemplo, o sonho era ser uma apresentadora e ser famosa. Hoje, com a autoridade, você entende que não há custo de tudo e não de qualquer forma. Exatamente. Mas com propósito, com verdade, respeitando a nossa autenticidade. Então, é um complemento, é um equilíbrio que eu acho que a vida adulta e a maturidade trouxeram, mas que a gente não se esqueça da energia adolescente de fazer os sonhos acontecerem também. Acho que é esse o grande recado de hoje e a reflexão. E o convite que fica aí pra você é, faz um encontro aí com a sua eu de 15 anos atrás, de 10 anos atrás. Coloca o Felipe Dilon pra tocar. Tem que valer viver, bota um caleidoscópio aí. Vai procurar um programa da MTV, Beija Sapo, lá na internet, deve ter algum canto lá. Beija Sapo é traumático pra mim, o Leandro beijou outra que não era eu, e a gente ia casar na minha cabeça. Eu queria casar com o Leandro, ele casou com uma mineira, mas não fui eu, né, foi a Natália Miss, né. Tá vendo? Não deu pra mim. Vai revisitar a sua adolescente e trazer a energia dela pra vida adulta pra você manter o equilíbrio aí. E é isso. Até o próximo. Beijo!